pela tua presença, por favor. Obrigado a todos pela presença. Agradeço o convite. Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, que a gente consiga ser incluído, para que a gente consiga trazer que a gente possa trazer aquilo que a gente estudou, que seja interessante para a gente absorver os conhecimentos do nosso Mestre Jesus, e possamos levar para o nosso Então vamos lá. Hoje, como já foi dito, a palestra é sobre drogas e espiritismo. Nós vamos começar lembrando, né, de alguns conceitos que o espiritismo nos traz. Depois a gente vai falar um pouquinho Depois nós vamos falar um pouquinho das drogas, que a gente tem de dados, alguma coisa assim. Depois nós vamos tentar unir as duas coisas, os conhecimentos espíritas e os conhecimentos que a gente tem aí das drogas, né? Vamos tentar fazer isso aí nesse... Pode colocar agora. Ligou, né? Vou tentar pôr outro. Pode. Então vamos lá. A gente vai começar relembrando alguns conceitos, como eu disse, do espiritismo, que a gente vai usar no decorrer da palestra, né? Então nós vamos falar um pouquinho aqui, ou vamos lembrar um pouco dos conceitos de reencarnação, né? Uma das bases aí do espiritismo, que nos proporciona a evolução, né, do nosso espírito. É uma evolução aí infinita, né? E ela nos dá a dádiva do esquecimento para que possamos desenvolver alguns sentimentos que talvez com a lembrança a gente não conseguiria, né? Dentro aí da reencarnação, hoje no planeta que a gente vive, de provas e expiações, vamos também lembrar desses conceitos aí de provas e expiações, onde as provas são aqueles testes pelos quais nós passamos para saber se já conseguimos desenvolver alguns aprendizados. E as expiações são resgates, né, de atitudes não muito felizes que tivemos pregressamente e temos que resgatar, né? Essas provas e essas expiações são possibilidades retificadoras e educativas que servem para esse nosso progresso moral, intelectual e espiritual. Além desse conceito, vamos lembrar também aqui daquela tríade: espírito, perispírito, corpo. Dentro daquele ciclo em que a gente reencarna, vivemos, desencarnamos. Quando a gente vai ver uma das fontes que a gente tem aí, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais sobre isso, seria lá no Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Tem um capítulo 7, na primeira parte, que se chama Evolução e Hereditariedade. Dá para a gente aprofundar em cada coisa que a gente vai citar assim, mas são fontes que às vezes quem tiver interesse, depois dá uma lida, dá uma estudada, é interessante. Mostra para a gente como que é essa tríade, né? Mostra algumas situações de como que o espírito influi no perispírito e vai influir no corpo. E o contrário também, como eu falei, é um ciclo, né? Encarna, vida e desencarna. Durante a vida, tudo que a gente proporciona ao nosso corpo de bom ou de ruim, também vai espelhar lá no espírito. Pelo perispírito faz o caminho contrário, né? E o espírito absorve aquelas informações, vamos dizer assim, e numa próxima encarnação, via o perispírito vão nos trazer um novo corpo. Vai ser necessário para a gente reparar coisas anteriores, progredir, como a gente falou lá atrás, na reencarnação. Um outro conceito que a gente vai falar um pouquinho no decorrer da palestra é sobre a influência dos espíritos nas nossas vidas, né?
Temos lá no Livro dos Espíritos, a questão 459, em que Kardec pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos respondem, né? Muito mais que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Assim, lá no Livro dos Espíritos tem outras perguntas, com outras respostas, né, que vão dar um panorama aí maior sobre esse assunto, mas essa aqui é uma que já mostra para a gente a amplitude dessa influência dos espíritos sobre nós, né? Um outro conceito que a gente vai usar é o livre-arbítrio que nós temos. Não podemos esquecer que o nosso livre-arbítrio na atual conjuntura é mais limitado do que a gente imagina, né? Porque a doutrina espírita nos coloca que quanto mais evoluídos nós somos, mais o nosso livre-arbítrio vai aumentando. Porque a gente vai ter conhecimento maior, vamos saber fazer melhores escolhas. Esse livre-arbítrio vai ficando mais próximo do que o nosso pai quer ou aquela vida que a gente deve seguir. E junto desse livre-arbítrio vem aí a lei de causa e efeito, né? Em que é muito comum a gente falar do plantio e da colheita, em que a gente tem o livre-arbítrio na hora de plantar, mas na hora de colher é de acordo com o que a gente plantou. Já escutei Haroldo Dutra Dias falando uma vez que ele nunca viu ninguém chorar para plantar, mas para colher, infelizmente, a gente vê algumas vezes alguns rangers de dente, algumas lágrimas, né? Então, assim, eu acho que aqui dentro desses conceitos vai dar para ter uma abrangência legal, para quando a gente for falar um pouquinho das drogas, a gente vai tentando juntar isso aqui, a gente tentar fazer um entendimento de como isso tudo influencia aí no nosso dia a dia, né? São conceitos que é um geral, né, que a gente pode usar para várias situações aí do nosso dia a dia, ou em todas as situações do nosso dia a dia, mas hoje a gente, como disse, vamos tentar juntar aí com a questão das drogas, né? Então vamos falar um pouquinho agora sobre alguns dados sobre as drogas, né? A gente começa falando que existem as drogas lícitas e ilícitas, o que dentro da visão espírita não vai fazer muita diferença. Isso importa mais para a questão legal. O espiritismo vê o que aquilo está te causando, se é legal, se não é legal, às vezes não para causar no corpo, não é tão grandioso assim. Então, assim, nós temos que entender o que isso vai causar no organismo, que é o que nós vamos falar. No sentido que não faz diferença se ela é lícita ou se ela é ilícita. Falando das listas, que às vezes a gente, quando fala drogas, né, a gente já pensa em coisas mais pesadas, a gente pensa mais nas ilícitas, a gente acaba esquecendo das listas, em que às vezes, dependendo, às vezes o conceito de drogas não leva tanto em consideração isso, ou até mesmo exclui os alimentos, a água e tal, mas a gente vai falar de um alimento específico que pode ser considerado, sim, uma droga. Mas vamos voltar, vamos dar um passo atrás, vamos falar da principal droga lícita, certo? Dá para a gente falar assim, que é o álcool. Eu acho que eu acredito que seja a droga mais utilizada aí no nosso país, não sei se no mundo como um todo. E assim, quando a gente vai buscar alguns dados, nos mostra que em torno de 50% dos acidentes de trânsito tem álcool envolvido. Se a gente pensar, é uma porcentagem, algumas fontes que falam até uma porcentagem maior, depende da busca que você faz, do que você está pesquisando, se é o acidente em geral, se tem algo específico. Mas se a gente pensar que 50% dos acidentes tem álcool envolvido, é uma porcentagem muito grande, né? E a gente às vezes passa por cima dessas questões, a gente vê aos montes aí, todos os dias, se repetindo, né? O que eu falei dos alimentos é uma coisa a gente pensar, então eu falei, a gente fica às vezes preso um pouquinho no conceito, mas eu acho que dá para a gente considerar que ele vai levar aí a produção de neurotransmissores, né, que vai levar ao prazer da mesma forma, que é o açúcar.
eles nos mostram também que o açúcar é 8 vezes mais viciante do que a cocaína, do que a heroína. Então, assim, e está aí no nosso dia a dia, né? Todo dia nós estamos com um suquinho, um docinho, e a gente sabe que quem tem o hábito do açúcar, ou tem uma mania de comer um docinho depois do almoço, que o cabo de almoçar já, a mente já linka num docinho, se não tiver um docinho a pessoa fica ansiosa e por aí vai. Então, assim, é uma informação interessante. O açúcar talvez não, né? Ele não nos traz o malefício que talvez uma cocaína ou a heroína traga a curto prazo ou num prazo menor, mas nos traz aí alguns problemas também. A droga, no final das contas, é a busca do prazer fácil. É aquela história que a gente vai ver lá em Mateus, ele vem nos falar da porta larga e da porta estreita. Eu costumo brincar, às vezes, quando estou conversando com algum paciente, vamos falar que é 100%, 99% das vezes, o caminho mais fácil não é o melhor a ser seguido. Talvez ele nos dá aquela ilusão, dá às vezes aquele prazer inicial, mas a médio e longo prazo, aquilo vai nos trazer desconforto. É igual, uma vez também, que eu ouvi falando isso, assim, não adianta a gente chegar para uma criança, para um jovem e falar assim, a droga é ruim. A pessoa não vai acreditar no que você está falando. Ele vê as pessoas contando, e a sensação que dá, mas você vira e parece pura e simplesmente fala assim, droga é ruim. Se tivesse uma sensação ruim, só masoquista que ia usar. Mas não, ele dá aquela sensação boa, a gente tem aquele prazer, mas tem um preço. Então você tem que explicar. Isso aí te dá aquele prazer, mas e a médio e longo prazo? Como é que isso vai funcionar? Que é o que a gente vai falar logo na frente, que é sobre a tolerância e a dependência das drogas. A tolerância é aquela questão em que hoje, para você ter uma sensação boa, você usa um tantinho assim. Amanhã, para você ter uma sensação perto dessa, você usa 2 tantinhos assim. Nunca você chega na primeira sensação. E vai só aumentando a quantidade e a sensação vai só diminuindo. Então, isso é a tolerância. E a dependência é aquela questão em que a gente, como é o caminho fácil, como é a porta larga, você não tem o mérito daquela sensação que você está sentindo. Uma vez eu vi o Rossano falando, comparando, que a sensação que você tem quando você usa uma cocaína é como se fosse aquela pessoa que estuda muito, às vezes anos, para passar num concurso, passa e fica uma felicidade muito grande. Diz que dá para comparar essa sensação com o uso de uma droga dessa. Só que lá você teve o mérito. Então você vai receber aquele mérito e consegue absorver. Aqui na droga não. O que o organismo faz? Cobra o preço. Aí você vai lá embaixo. No outro dia você está lá no fundo do poço. O que você faz? Usa de novo. Eu quero aquela sensação de novo. Não vai ficar aqui onde eu estou, não. Tem informações de que, dependendo da droga, isso dependente da droga, tem droga que faz isso, tem droga que não. Tem gente que sente dor. Ele tem sensação de que vai morrer se ele não usar a droga. A sensação dele é essa: eu vou morrer se eu não usar, eu vou morrer. Então é um caminho que às vezes é muito difícil a pessoa sair. Isso normalmente são as drogas mais pesadas, cocaína, crack. As pessoas eles chegam a ter essa sensação de que vai morrer se não usar, não consigo ficar assim. E vai ter essa dependência em cima de tudo isso aí. No final das contas, as drogas vão nos trazer, ou podem nos trazer, doenças. Tanto, se é que a gente pode chamar assim, tanto orgânicas quanto psicológicas. Né? E para a gente ter qualquer tipo de doença, como nos diz o Décio de Júnior, ele fala que para a gente ter qualquer tipo de doença, a gente precisa de 2 coisas: a predisposição e o desencadeante. A predisposição é o que a gente tem lá na genética, né? São nossos genes, que estão lá como se fosse um celular cheio de aplicativos. A gente tem um monte de aplicativo lá no celular. Ele não está o tempo inteiro funcionando. Se você não for lá e der um estímulo, aquele aplicativo fica ali, ocioso, quietinho, sem
sem fazer nada. Se você vai lá e dá um estímulo, que aí seria o desencadeante, ele começa a funcionar. Só que tem um problema. A gente não sabe qual predisposição que a gente tem. Joana Pianski fala muito isso, né? Se a gente tivesse conhecimento da predisposição que a gente tem, dos débitos que a gente tem, a gente evitaria exatamente aquilo. Mas como a gente não tem, para que nós vamos lá, a via está falando para a gente andar a 60, nós vamos andar a 120 por hora. Então, temos que tomar esses cuidados aí. Por exemplo, o uso de álcool. É uma porcentagem, se não me engano, em torno de 30% das pessoas que têm essa tendência do vício maior, de não ter limite e tal. Mas como é que nós vamos saber? Nós estamos nesses 30%. Então, o ideal é não fazer o primeiro da primeira vez. Depois fez a primeira vez, se gostou, para sair. É difícil. Difícil. Tudo dentro daquela tolerância, daquela tendência que a gente colocou um pouquinho antes, né? A gente tem uma área da ciência, que é a epigenética, que fala de estudar aí as relações mesmo do fenótipo, né? A expressão desses genes nossos, sem alterar o DNA. A expressão é a junção aí do DNA com o meio, né? Que vem nos dar esse fenótipo, a cor do olho, a altura. Então, assim, isso tudo está influenciado também lá na reencarnação. A gente vai ler um pouquinho sobre isso, a gente vê que é um trabalho que a gente não consegue imaginar, estando lá de cá, como é que é esse trabalho de uma reencarnação. Vamos citar um pouquinho da que é famosa do André Luiz, que é muito bacana. E uma outra coisa que a gente tem que lembrar aqui das drogas é que ela pode ser um gatilho para a gente ir para o lado errado, vamos dizer assim. Para as atitudes más, para cometimento de crimes. Porque o que acontece? Em algumas dessas drogas que a gente veio citando, você perde um pouco, você chega a perder a razão. Então, se a pessoa está ali, uma coisa, ela está tendendo a fazer uma coisa, vamos dizer assim, errada, mas o racional dela consegue limitar ela. Você usa a droga, você rompe esse racional e acaba chegando a cometer esse tipo de coisa. Considera a droga aí muitas vezes como um gatilho. Se a gente for ver aí a porcentagem de homicídio que acontece, é altíssimo o uso de drogas envolvidas aí nesses episódios. Né? Agora vamos tentar, em cima disso que a gente falou, um pouquinho aí dos conceitos do Espiritismo, e falamos aí um pouquinho sobre as drogas, e tentar juntar as duas coisas, a gente levar aí para o nosso dia a dia, né? Tem um livro do José Francisco, que é até aqui da nossa região, né? Que fala sobre convivência doméstica, um capítulo lá sobre alcoolismo na família. Ele nos fala algumas coisas que a gente vai tentar trazendo aqui e juntando com o que a gente disse para trás. Ele nos mostra que essas dificuldades do dia a dia, essas provas, essas expiações que a gente citou lá atrás, têm aberto feridas profundas nos sentimentos das criaturas, principalmente daquelas criaturas que são carentes do aconchego do lar. Jesus, qual o ensinamento de Jesus? Foi o amor, né? Então, a falta desse amor pode trazer muito de hoje, muita correria, ausência de pais, dos pais, os filhos muito julgados entre aspas, né? A internet, a outras pessoas, e por aí vai. Às vezes nem tanto, mas a gente não consegue ter uma atenção que talvez a gente tinha antigamente, uma proximidade maior. A gente pensar nisso tudo, porque isso tudo está envolvido no processo. Né? Se a gente pensar que os traficantes ou os produtores dessas drogas aí, ilícitas, se a gente pensar que o trabalho deles é vender isso, eles estão sempre procurando formas de angariar mais gente. Então, se a gente pega os nossos filhos, por exemplo, ou um familiar e faz assim, ó, eles
e leva para eles. Tem um livro, chama Tonzinho e o Anjo Galdino, é um livro infantil que a gente usa no Evangelho do Lar na casa, que minha menininha mais nova lê. Lá também tem um capítulo sobre os toxicômanos do além. Ela vem contar uma historinha do menino que era exemplar, tinha era exemplo da família, tal. Conheceu outros amiguinhos, outros jovens, grupinhos, e assim vai. E o grupinho, o pessoal usava droga, a primeira vez que ele usou, ele achou ruim, e ali depois ele foi incentivando e eles foram mudando. E ele foi cada vez querendo mais, e eles foram observando aquilo. O que aconteceu? Ele viciou, aí eles começaram a cobrar. Quanto mais vício ele tinha, mais caro era. Ele começou a ter dificuldade, começou a roubar as coisas em casa, começou a fazer pequenos delitos na rua. Para conseguir dinheiro, ele começou a fazer o que fizeram com ele, começou a buscar outras pessoas. E assim vai. Ele mostra a história, depois ele, eu não lembro se foi ele que chegou a desencarnar, mas eles contam aí um processo interessante do tráfico, buscando aí as pessoas para que façam uso. Né? É onde eles ganham o dinheiro. E aí a gente faz aquela junção, né? Dos vícios, dos caminhos fáceis, muitas vezes ilusórios. Né? Onde a gente vai chegar com isso? Distúrbios hepáticos, gastro, sistema nervoso central, rins. Na verdade, dependendo da droga, cada droga age mais, talvez, numa parte do organismo do que outra, mas acometendo aí, ou podendo acometer, qualquer parte do organismo. Né? Além desses distúrbios, que a gente consegue, às vezes, ter uma visão mais próxima, né? Não podemos esquecer que vai levar aquela simbiose com os espíritos vampirizadores. A gente tem um curta-metragem aqui, que chama Sozinho, que é muito interessante. Tem interesse também de ver depois como é que os espíritos que estão do outro lado, foram dependentes aqui, ainda não conseguiram dar um passo aí lá do outro lado. A evolução está precisando de sugar essas energias, porque eles não conseguem usar o produto, então eles sugam as sensações do outro, isso lá fica bem nítido como é que isso acontece. Uma outra coisa que isso pode levar, foi até comentado aqui hoje no início, né, é sobre o suicídio. As drogas também às vezes são portas para isso aí. Mesmo jeito que levam a cometer os crimes que a gente comentou lá atrás, levam ao suicídio. A pessoa está ali com a tendência, o racional dela está brecando. Inibiu o emocional aí, o racional com uma droga dessa, comete suicídio. Isso a gente pensando num suicídio direto. Temos também o suicídio indireto, que é aquele se a gente está destruindo o nosso organismo, mesmo sem a intenção de morrer. Vamos pagar esse preço lá na frente e temos um exemplo famoso aí, nós temos vários vídeos dele, que é o André Luiz. Passou lá no umbral aí, cerca de 8 anos, de sofrimento, com um suicídio direto. Para ele nem tinha conhecimento. E vem hoje aí nos dá aula em alguns livros, que a gente até citou um pouquinho aqui, vamos citar outros. Então, não podemos esquecer disso. E o suicídio é considerado direto naqueles que mais sabem, tem uns que sabem as informações e mesmo assim continuam. Né? Aí a gente lembra de Lucas, a quem muito é dado, não será cobrado. Quanto mais conhecimento temos, mais seremos cobrados. E às vezes, juntando um pouquinho com essa questão do suicídio, às vezes essas pessoas que cometem crimes, ou cometem mesmo o suicídio, por causa de drogas ou alguma outra situação, aqui nós estamos falando da droga, né? Existe naquele processo de desencarnação que às vezes a pessoa fica presa ao corpo, o espírito da pessoa fica presa ao corpo ali, vê o processo de degradação, né? Aquele sofrimento todo, e a gente vê alguns exemplos também interessantes. Tem lá no Céu e Inferno, de Allan Kardec, na segunda parte, que ele vê alguns exemplos de alguns espíritos, né? Tem lá espíritos sofredores, espíritos evoluídos, como é que é? Alguns exemplos de
processos desencarnatórios, é bem interessante a gente ler, que eles vão nos mostrando algumas situações, né? Apesar dessas situações infinitas possibilidades, a gente consegue ter uma noção do mais comum em cada situação daquela que ele cita lá. E temos lá o exemplo na parte que fala dos espíritos sofredores, o espírito chamado, pessoa chamada, ele viveu na alfândega dele, é Auguste Michel, vem falando num desses exemplos, cicatrizes ao corpo, no momento após a desencarnação. E tem um outro exemplo do Werner, que ele vai falar lá nos criminosos arrependidos. Mostra ele lá do outro lado, onde ele está preso ao corpo ainda, em oração, o pessoal ir junto, ver se ele consegue, ele já criando uma certa consciência. Então, o trabalho ou a dificuldade do outro lado continua, ou dependendo do caminho que a gente escolher, até piora um pouquinho, né? Até a gente conseguir clarear a mente. E além dessa coisa toda, a gente citou lá essas lesões, vamos dizer assim, corporais, a gente volta naquilo que a gente começou a falar lá atrás, na tríade, né? As lesões corporais vão atingir o perispírito, vão levar essa informação para o espírito, que é onde a informação vai permanecer. Aí vem o processo de reencarnação, aí está lá no Missionários da Luz, também de André Luiz, tem um capítulo sobre reencarnação, capítulo 13, em que nos mostra como isso acontece. Lá vem contar para a gente a história da encarnação do Sigismundo. É um processo muito interessante a gente ler e estudar. Como ele mesmo diz lá, é um processo, vamos dizer assim, de grande parte da população hoje, vai ser mais ou menos daquele jeito ali, mas existem processos mais difíceis, mais tranquilos. Bacana dar uma lida lá depois. Nesse decorrer desse capítulo também, desse capítulo da encarnação, o André Luiz vem cita, né, uma parte que fala o seguinte: o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. Então mostra aí uma interação forte com o sangue. Depois tem uma outra citação lá em Evolução em Dois Mundos também, do André Luiz, no capítulo 9, em que ele intitulado Evolução e Cérebro, mostra que os neurônios guardam relação íntima com o perispírito. Aqui eles estão falando de duas situações, a questão dos neurônios, a questão do sangue. Quando a gente vai ver a ligação do perispírito com o corpo é célula a célula. A ligação é perfeita de célula a célula. A influência do espírito no corpo é 100%. Né? Aí a gente vai interagir um pouquinho com aqueles gatilhos que a gente falou, né? O uso da droga vai nos funcionar como um gatilho. A gente pegou duas questões no Livro dos Espíritos, também para ilustrar, que são as questões 466 e 467. Eu vou ler aqui para a gente. Então, a questão 466, Kardec vai perguntar para os espíritos: por que permite Deus que espíritos os excitem ao mal? Quando você lê a pergunta, a gente já começa a lembrar, né? Lá de trás, algumas coisas que a gente já falou hoje. A gente não pode esquecer do nosso livre-arbítrio. Está falando lá da influência dos espíritos, mas o espírito não chega influenciando qualquer um, né? A gente tem que estar num padrão vibratório daquele espírito que vai. Então, o espírito está por aí. Tem até não sei se não é naquele sozinho, não. Tem uma sai também, ou uma reunião mediúnica que contar, que eles falam com o espírito, né? Não, mas você tem que abandonar, fala com o espírito está desencarnado, como seria um colega, mas você tem que abandonar ele. Eu falei, não, ele me chama. Então, ele está chamando, ele falar com o espírito que ele tem que ir embora, não, mas ele está me chamando. Então a gente tem que tomar cuidado. E realmente, nessa situação, quem chama somos nós, é o padrão que a gente está mantendo. Se a gente mantém atitudes, vibrações elevadas, eles não conseguem chegar perto, para eles não é interessante. Né? Eles vão ter a sensação que eles buscam. Vamos lá.
Porque permite Deus que espíritos nos excitem ao mal. Aí vem a resposta. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios que pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí não passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências massas e que as atrais desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticar. Já mostra que a gente deseja primeiro, né? Não vem à toa, né? Vamos continuar. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no esplendor. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Não podemos esquecer que a gente tem os nossos anjos da guarda, nossos guias espirituais, que vão tentar fazer a balança para o outro lado, pender para o outro lado. Né? E no final ainda coloca assim: é assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Aí pensemos nós estamos lá sob a influência das drogas e o raciocínio, o racional do outro lado. A balança vai pender para outro lado. E a outra questão, 467, pergunta: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode. A resposta é pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. A gente já comentou um pouquinho isso aí. No decorrer lá também tem várias outras perguntas que vão, com respostas que vão elucidando um pouco mais aí o assunto. Também interessante aí, dar uma lida depois. Aí a gente começa a pensar, né? Como que podemos evitar isso? Então, em cima do que a gente conversou, dá para a gente começar a procurar caminhos, né? Vamos dizer assim, isso, nós estamos falando aqui das drogas, nunca, em torno de um usuário, de um lugar que às vezes chega nesse sentido, tem sempre uma família, né? Então a gente pode considerar, às vezes, isso aí uma prova, uma expiação coletiva, né? E como é que a gente está fazendo? Então tem que envolver todo mundo, né? E não esquecer da receitinha lá de trás. Amor. É muita paciência, tentar a compreensão, evitando, às vezes, como é que a gente fala? Tem, às vezes, a pessoa, pelo fato do paciente ter aquela doença, o usuário, às vezes os familiares querem fazer todos os caprichos dele e tal. Você está só empurrando. Então é tentar segurar, tentar trazer. Temos aí várias possibilidades, os tratamentos aí, multiprofissionais, né? O tratamento médico especializado, psicológico, e por aí vai, tem várias opções. E dentro próprio do próprio centro espírita, né? Água fluidificada, os trabalhos de desobsessão, os passes, e por aí vai. Então temos algumas possibilidades, mas a gente tem que entender que não é fácil, né? Também Jesus nunca falou para a gente que isso é fácil, falou no mundo tereis aflições. Então, como eu costumo brincar lá em casa também, que eu falo, vamos nos instruir para a gente poder fazer melhores escolhas e sofrer um pouquinho menos. Mas nós vamos dar umas porradinhas nas pontas de faca, nós vamos. Mas tentar amaciar a pontinha, deixar marrom para machucar menos. Então, assim, não esquecer que vamos estar todos aí
envolvidos aí na situação para conseguir essa melhora, ou até mesmo evitar isso. E às vezes a gente quando acontece, às vezes os pais se perguntam, não, eu errei, não vi isso. Às vezes você escuta umas histórias que você vai falar de um jovem, de uma criança, o pai não, meu filho é assim, assim, assado, você vai ver. Ele já está envolvido até no pescoço e os pais não conseguiram ver aquilo. Aí tem N situações, né? E assim, eu vou já partindo pro final, eu vou pegar uma poesia do livro Parnaso de Além-Túmulo, de Chico Xavier, onde ele psicografa vários espíritos, né? E essa que a gente vai ler é do Augusto dos Anjos, capítulo 16, intitulado Aos Fracos da Vontade. Eu acho que faz um resumo disso que a gente conversou. Vamos lá. Aos fracos da vontade. Aí nos escreveu o seguinte: Homem, levanta o véu do teu futuro. Troca o prazer sensualista e obscuro pelo conhecimento da verdade. Foge do escuro ergástulo do mundo, o cárcere, né, do mundo, e abandona o desejo moribundo pelo poder da tua divindade. Teu corpo é todo um orbe grande e vasto. Livra-o do mal, unífero e nefasto, com a espada resplendente da virtude. Qual o sol da tua mente, eterno, esplenda, dando ao teu mundo a mágica oferenda de alegria em divina plenitude. Deixa o conjunto de ancestralidades da carne, o eterno símbolo do Hades. Esse Hades é um deus do mundo inferior e dos mortos, né, na mitologia grega. Deixa o conjunto de ancestralidades da carne, o eterno símbolo do Hades, onde o espírito clama, sofre e chora. Deixa que as tuas glândulas do pranto te salve do cadinho sacrossanto da lágrima pungente e redentora. Mas, sobretudo, observa o pensamento, fonte da força e altíssimo elemento em que toda molécula se cria. Da existência ele faz sepulcro abjeto, ou jardim luminoso e predileto de arcangélicas flores de harmonia. Ouve-te sempre a ronda do mistério, mas faze de tua alma um grande império, de beleza, de paz e de saúde. Que as tuas agregações moleculares vivam livres de todos os pesares, com os tônicos sagrados da virtude. Tua vontade, esclarecida e forte, triunfará das angústias e da morte, além dos planos tristes da matéria, Mas a tua vontade enfraquecida é a meretriz do báratro da vida, do abismo da vida, amarrada no carro, no leito da miséria. Finalizado.